Vamos tomando os nossos lugares. Vamos aquietando o nosso coração. Começou aí já, Ana? Amém. Graças a Deus. Tu que está em casa também, já vai te organizando, vai preparando teu coração. A gente vai ficando feliz assim, né? Mas às vezes a gente entra numa agitação assim, né? Quando a gente vai ficando juntos. Às vezes a gente passa 2, 3 dias sem se ver, já tem muita coisa para contar, muita coisa para conversar. Às vezes a gente fica sem se ver de manhã, já tem muita coisa. A vida na igreja, assim, ela é bem intensa, né? Então, por isso que agora a gente vai orar a Deus, assim, pra gente ir se aquietando. Porque no final, irmãos, a gente vem aqui para estar junto, mas a gente vem aqui para ouvir a voz de Deus, né? A gente vem aqui para isso. Por isso que eu queria te convidar, assim, a fechar os teus olhos, tu que está em casa, entrar nesse ambiente de oração, de adoração. Vai dizendo para o Senhor o quanto Ele tem sido bom na tua vida, na tua casa. Vai agradecendo o Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar nessa noite, Pai. Quando eu saio da minha casa, quando eu penso na roupa que eu vou colocar, no trajeto até a igreja, eu vou pensando ali nos meus irmãos, na alegria de estar junto. Mas, Senhor, no final eu venho aqui para estar junto com os meus irmãos para te adorar, Pai. É para isso que a gente vem aqui. Por isso, Pai, no nome de Jesus, não deixa que nada venha nos distrair. Não deixa que o nosso coração venha nos distrair. Não deixa, Pai, que os nossos pensamentos venham nos distrair. Não deixa com que nada, as preocupações, os anseios dessa vida venham nos tirar desse lugar aqui hoje. A gente quer estar atentos aqui àquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Pai, que a gente possa sair daqui, Pai, com mais sede, com mais fome, Pai, da Tua justiça, com sede e fome, Pai, da Tua palavra, com sede e fome, Pai, de quem Tu és, Pai. E é assim que a gente ora, te pede e inicia esse culto, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, Ayla? Vamos lá, então, no nosso Boa Noite, Jovens? 1, 2, 3... Boa noite, jovem! Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada. Fracos meus pés, com tudo que me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei. E correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. Pra uma família Ele me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração Ele curou, então meu nome Ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a Ti. Eu provei toda dúvida, a dúvida se esvai. Eu tenho a certeza, confio em Ti. E o fardo Ele levou, a vida Ele me chamou. Se meu passador Ele apagou. Vamos juntos, até o último dia. E até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor.
meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Grato ao Mestre, meu Salvador, grato a Ti. Grato a Ti. E o inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Porque meu coração Ele curou. Então meu nome Ele transformou. Grato ao meu Mestre, meu Salvador, grato a Ti. Oh, grato a Ti. Oh, grato a Ti. Ei! No vale eu louvo nas montanhas. Se tenho certeza, mesmo duvidando, louvo se estou forte. E o quê? Mesmo se caído. Sim, pois eu sei. Pois nosso louvor derruba gigantes. Declara isso. E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Ei, louvo ao Senhor, meu amor. Sim, eu louvo na luz e na escuridão, pois sei que o controle está em Tuas mãos. Pois nosso louvor é mais do que um som. Foi Ele quem trouxe Jericó ao chão. E enquanto eu viver com toda a minha alma, eu louvo ao Senhor, meu amor. Louva ao Senhor, meu amor. Não vou me calar, o Rei vivo está. A igreja em uma só voz cantará. Louva ao Senhor, meu amor. 1, 2, 3, vai! Pois tu és Senhor, ei, ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel, que verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Pois tu és Senhor, ei, ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está. Louva ao Senhor, meu amor. 1, 2, 3, vai! Louva ao Senhor, meu amor. Pois tu és Senhor, e ressuscitou, venceste a tumba vazia ficou. Pois tu és fiel e verdade traz, por isso louvamos o Rei vivo está.
pois Tu és Senhor e ressuscitou. Venceste a tumba vazia ficou, pois Tu és fiel e o que? De trás. Por isso louvamos o Rei vivo está. Louva o Senhor, vai! E as palmas, ei, louva o Senhor, meu clamor. Graças a Deus. Olha para quem está aí contigo e fala assim: Deus quer falar contigo hoje. Abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Fala para quem está aí contigo. Abre os teus ouvidos, abre o teu coração. O Senhor, Ele quer falar conosco. Na verdade, Ele fala em todo tempo conosco, né? Vai colocando já o teu coração à disposição do Senhor. Vai orando a Ele, vai fechando os teus olhos, vai falando: Senhor, fala com o meu coração nessa noite, Pai, fala comigo nessa noite, Pai, eu quero ganhar um ouvido atento à Tua voz, Senhor, eu quero ganhar um ouvido sensível para a Tua voz, um coração aberto para Te obedecer, Senhor. Tu tens comunicado o tempo todo, Tu tens falado o tempo todo, Pai, e é a partir desse ouvido, Pai, que eu quero ganhar, Senhor, é a partir disso que eu vou também ter uma voz clara para comunicar as Tuas coisas, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Não deixa com que nada te distraia nessa noite. Vai orando mesmo no teu coração, te preparando para aquilo que Ele vai falar. O Senhor tem uma voz preparada para a gente ter, mas antes de tudo um ouvido sensível para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas Te conheço e eu sei, em Teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em Teu nome há poder, em Teu nome há poder. Declara isso junto nessa noite. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Oh, e a esperança viva está, oh, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar, em Teu nome há poder, em Teu nome há poder. Eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, meu Deus. Sim, nós cremos, Senhor.
Eu quero que tu declare agora. Se Deus falou, vai se cumprir. Fala isso pro teu coração nessa noite. Nós estamos sendo incentivados a voltar pro profético. E o profético, irmãos, ele não é algo novo. Ele não é algo que a gente vai descobrir no futuro. E isso é uma das coisas que a gente tem aprendido aqui, que o Senhor ele tem entregue isso para nós. Só que a gente precisa ter agora uma disposição para trazer coisas que o Senhor ele já falou, ele já comunicou, ele já declarou para a vida da igreja. E a gente vai continuar dizendo isso nessa noite. Senhor, eu quero ouvir, Pai, eu quero buscar o Teu profético, Pai. Sabe, vai orando. O Edu, ele estimulou a gente nessa noite ao quê? Para o teu coração, para um pouco, para os teus pensamentos agitados e busca ouvir o profético do Senhor. Ora nessa noite em nome de Jesus. Vai declarando isso para o Senhor. A gente está declarando aqui, Senhor, eu creio, Pai, que no deserto, Senhor, onde não tem nada, ali vai criando um caminho. Eu creio, Senhor, que as montanhas, Pai, que estão hoje na minha vida, montanhas que elas parecem infindáveis, parece que a subida a gente não vai conseguir chegar até o final, mas eu creio que ali o Senhor está fazendo. Vai declarando isso, sabe? Vai permitindo o Espírito te guiar. Assim como Ele vai guiando uma melodia, assim como Ele vai guiando os passos de uma dança, Ele vai te guiando também em oração. Mas precisa ter uma busca do nosso coração, sabe? Busca o Senhor enquanto Ele ainda responde, enquanto temos acesso ao Pai. Vai declarando isso. Se tu quiser te juntar com alguém, se tu quiser te colocar em uma outra posição, mas esse ambiente ele é um ambiente para que a gente se mova aqui. E a gente vai declarando, Espírito Santo, se Deus falou, irá cumprir. Se eu creio, se Deus falou, irá cumprir. Se o Senhor falou, aleluia. Se Deus, se eu creio, oh, eu creio, irá cumprir. Se Ele falou, se Deus, sim, eu creio, Senhor. Estamos buscando nessa noite, irá cumprir. Se Deus falou, irá. Tem esperança no nosso coração, porque a promessa do Senhor, se Deus falou, irá. Vamos juntos, declara isso. Oh, se Deus falou, se Deus falou, irá cumprir. Se nós cremos, Senhor, se Deus falou, irá. Caminho és, Ele é caminho. Oh, caminho és quando no escurecer. Presta atenção nisso. Eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Não mudou. Caminho és quando no escurecer. Se nós cremos, eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Caminho és quando no escurecer. Oh, Senhor, eu creio em Ti, Tua palavra não mudou. Continuamos crendo. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em Ti.
eu creio em ti, tua palavra não mudou. Olha só que interessante, irmãos, pra gente entender assim o que a gente está louvando e entender essa palavra profética, Vicky. Ontem eu e a Tayana, a gente estava meditando uma palavra juntos, pensando na vida de Zacarias, lá em Lucas 1. E Deus entrega uma palavra para ele ali, que ele já era velho, a mulher dele era estéril, que ele ia ter um filho, que era João Batista. E aí aquele homem, ele faz alguns questionamentos. Ele era sacerdote, era um homem que conhecia a palavra, um homem que tinha intimidade com Deus. E lá no 18 diz assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E aí diz que o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Olha que interessante, irmãos, porque às vezes Deus dá uma palavra pra gente, alguém vem e conversa com a gente, fala algumas coisas pra gente, e aquilo entra como dúvida no nosso coração. Porque a gente só fica olhando o aparente, a gente só fica analisando aquilo que está no nosso externo, aquilo que está na nossa visão, aquilo que a gente pode apalpar. E aquele homem, ele começa a perguntar: mas aí, como é que vai ser? Se eu sou velho, ela é estéril, como é que eu vou ter um filho? Que loucura é essa que tu está falando? E aquele homem diz assim: olha só, tu não sabe o que tu está falando, sabe por quê? Porque se Deus falou, vai se cumprir no seu devido tempo. Vai se cumprir. Não duvida daquilo que Deus já falou para ti. Aquilo que Deus já entregou no teu coração, aquilo que é de convicção para ti, não duvida. Aquele homem sofreu ali por muito tempo, ficou mudo, não podia falar, até se cumprir aquela profecia. Então, enquanto o louvor for trazendo para a gente, eu quero convidar assim a gente, até para a gente dar uma movimentada. Tá todo mundo cansado aqui, né? Então, para a gente se movimentar aqui, sai do teu lugar, vai nessa pessoa e diz assim, ó: se Deus falou, vai se cumprir, não duvida. Dá um abraço a essa pessoa, vamos se movimentando aqui, irmãos, e vai largando essa palavra profética na vida dessa pessoa. Não duvida, se Deus falou, vai se cumprir. No nome de Jesus, Vic, vai se cumprir. Se você rasgar o céu, vai se cumprir na tua vida aí de casa, no nome de Jesus. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que ele venha, até que o
vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante, oh, e aviva-nos, 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 Senhor. Vai declarando isso nessa noite. Como Edu falou, fere nosso coração com fome e sede do Senhor. Aleluia! Vem, Senhor, e fere nosso coração nessa noite. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede de ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aviva-nos, aviva-nos, viva-nos, Senhor. Oh, e aviva-nos, Senhor. Até que o Senhor venha, Senhor venha, eu vou. Oh, e até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida. Eu vou gastar tudo diante. Sim, diante. Vem, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede de ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Oh, e até que ele venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. E aviva-nos, 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 Senhor. Amém. Se tem uma coisa que ele falou é que ele vai voltar, né? E vai se cumprir. Se tem uma coisa que ele falou é que ele vai voltar. E até que ele venha, a gente vai gastando a nossa vida aí para não duvidar daquilo que ele já prometeu para mim e para ti. Amém, irmãos? Graças a Deus, pode te assentar. Obrigado, louvor. Ele falou, ele vai cumprir. Graças a Deus. A gente entra nessa incredulidade aí, né?
Tenho pensado bastante sobre isso. Nossa visão é limitada, né? Tu sabe que a Bíblia, ela fala, enquanto a gente vai se aquietando, que o cego não é aquele que não enxerga, mas enxerga só aquilo que está perto. Interessante isso, né? Então, às vezes, a gente está cego nesse sentido, que a gente só está enxergando aquilo que está perto. A gente não enxerga o profético de Deus, né? Daquilo que Ele já falou. Que bom estar aqui com o Cícero, com a Letícia, os pais da Maria Flor, né? Que bom que tu trouxe eles aí para o melhor lugar. A Flor, a gente tem tido a oportunidade de caminhar com ela, acompanhar o desenvolvimento dela, né, irmãos? Tem sido bênção, né? Acompanhar a Flor aí nos adolescentes, e a gente tem ganhado um olhar assim para a vida dela, e ela tem ganhado assim um coração na vida da igreja, né, Flor? E que bom poder estar junto aí com os teus pais num dia importante hoje, né? Hoje é um dia importante, né? Hoje é um dia importante, hoje é o dia que o Senhor pensou para te trazer ao mundo aí. Aniversário da Maria Flor, depois nós vamos cantar um parabéns, fazer aquela festa, né, Flor? Graças a Deus, fiquei muito à vontade aí, viu? A casa de vocês aqui também, essa família aqui, espero que vocês já são uma bênção, espero que a gente possa ser uma bênção também na vida de vocês aí na noite de hoje. Antes da gente passar para a palavra, o pastor Tiago me pediu, mandou aqui, né, pra gente ficar no coração assim, irmãos. A igreja é uma igreja que ora, né? A gente está orando assim todo o tempo. Mas ele tem acompanhado assim algumas famílias aí que têm passado por uma questão de saúde, né, pastor Tiago? Garbim tá com leucemia na UTI. Você tem ido lá acompanhar ele, né? Esse é aquele da aventura lá, né? A TT aqui, a mãe da Ina, do Ederson, tá no hospital também. Problemas pulmonares. E o Adrian, ele é uma criança, isso? Filho da Larissa, uma criança está com uma gripe bem forte aí. Então vai passando esses ventos assim, né, de saúde pra gente estar orando aí pela vida deles. Fica com isso no teu coração aí. Amém? Então tem os dízimos, né, e as ofertas aí que a gente sempre também dá oportunidade pra gente estar semeando, né, a nossa fé também, expressando a nossa fé, a nossa responsabilidade. Só faz isso se tu entende, né, se tu compreende esse princípio dos dízimos, das ofertas. Tu que está em casa também, vai estar aí o QR Code para te estar expressando tua fé aí. Amém? Hoje a gente vai ouvir aqui a Aline Saraiva, ela tá aí? Ah, tá ali. A Aline Saraiva tá com uma palavra no coração aí. Vai ser benção aí te ouvir, Aline. Fica à vontade aí, em nome de Jesus. Amém. Posso ficar em pé? Eu prefiro ficar em pé, eu não gosto de ficar sentada. Não? Dá para ser aqui? Dá? Tá. Então, pessoal, eu tenho passado por um período na minha vida em que Deus tem mexido com muitas coisas, né? Mexido nas questões daquilo que a gente vive lá na nossa casa. Para quem não sabe, a gente mora numa república, né? Naquilo de como eu estou me desenvolvendo como mãe. E no meio disso tudo, o Senhor foi me apertando com muitas coisas. E uma delas é a questão... Ah, tá. O meu ponto aqui, né, como o pessoal sempre traz, pediu que eu explicasse melhor o que é uma república, né? Então, nós entendemos que uma república é um local físico, né, em que uma ou mais famílias podem se juntar ou algumas pessoas se juntam ali, né, para que a gente possa juntos nos desenvolver e crescer
na palavra do Senhor, né? Então ali a gente vive como uma família, né? E a gente consegue ali ir aprendendo um com o outro e se desenvolvendo, tá? Então, uma das coisas que o Senhor tem mexido muito comigo e tem me apertado demais é em relação a como eu me sinto quando eu recebo uma repreensão ou uma exortação de um irmão, né? Eu comecei a identificar que, na maioria das vezes, quando eu ouvia algo, né, de um irmão, eu ficava ofendida, porque eu achava que, de alguma forma, a pessoa não estava reconhecendo aquilo que eu fazia, o quão empenhada eu era nas coisas que eu fazia, né? E isso foi me deixando com muitas mágoas dentro do meu coração, isso foi me tornando uma pessoa reativa, uma pessoa que não conseguia nem ouvir até o final aquilo que o outro estava me falando. E isso foi me deixando de uma maneira completamente desconfigurada dentro daquilo que o Senhor tinha de propósitos para a minha vida. Porque eu me tornei uma pessoa inacessível. Porque tudo o que vinham me falar, né, eu rechaçava. Eu não aceitava aquilo que era dito para mim. E aí, domingo passado, nós estávamos aqui no culto da manhã e uma das irmãs foi trazendo ali um relato referente a uma conversa que ela teve com o pastor Alberto. E ali ela trouxe que foi uma conversa difícil, que não foi uma conversa fácil. Então, ela verbalizou que ela não tinha ficado ofendida com aquilo que o pastor trouxe para ela. Quando ela trouxe essa frase, na mesma hora o Senhor me lembrou da palavra ali de Hebreus 12. Vou pedir para vocês abrirem. Hebreus 12, 5 até o 13. Para a gente ler junto. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Então, em Hebreus 5 diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrige, pois o Senhor disciplina quem ele ama. E castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. E aí, lembrando dessa palavra, eu comecei a pensar, né? Por que eu não enxergo Deus na vida do meu irmão? Por que eu não estou prestando atenção e discernindo aquilo que está sendo comunicado para mim? Por que primeiramente, eu olho como se eu estivesse sendo agredida, como se eu estivesse sendo ofendida? Quando um irmão vem e te traz uma correção, te traz uma disciplina,
não é porque ele está querendo o teu mal. É porque ele teve o trabalho de poder pensar, desenvolver algo, entender o que o Senhor está fazendo contigo e poder ali te trazer uma disciplina que vem dele. Só que eu olhava e pensava, não é dele essa disciplina. A pessoa está olhando para mim e não está cuidando de mim. Só que esse é o cuidado do Senhor. A gente olha para o Senhor e diz, te reconheço como soberano sobre todas as coisas. Mas soberania é o fato dele estar no controle de tudo. E se eu olho para o meu irmão e não consigo enxergar que é Deus falando através dele, como é que eu estou dizendo que Deus é soberano? Então a gente está sendo contraditório? A gente não está realmente entendendo o que é essa soberania do Senhor. A gente não está entendendo quem somos nele. Nós estamos nos posicionando como bastardos, como ilegítimos, como diz a palavra. E aí, deixa eu ver, tem uma parte aqui que eu... Vou ver. Tá. Perdi a parte que eu queria trazer aqui para vocês, mas não tem problema. Então, se a gente está disposto a desenvolver, a avançar, a ganhar maturidade com aquilo que o Senhor tem nos entregue, por que a gente rechaça aquilo que a gente recebe através da vida do nosso irmão? Por causa do orgulho. E o orgulho nos faz querer dizer para Deus como é que a gente tem que ser cuidado, como é que a gente tem que ser ministrado, de que maneira tem que chegar e dizer para mim, Duda, tu não fala desse jeito comigo, porque senão eu não vou conseguir aceitar. Tem um jeitinho para falar comigo, tá, Duda? Tu não faz de outro jeito, que de outro jeito eu não vou aceitar. Então isso é sério, gente, porque a gente não está confiando, a gente não está tendo fé. E o Senhor começou a constranger demais o meu coração. Ou tu confia em mim, ou tu não confia. Não olha para o outro, não olha para o teu irmão. Teu irmão está em desenvolvimento também, o teu irmão está avançando também e está tendo um tempo despendido na tua vida. E por que tu está perdendo tanto tempo com a mágoa? Então, queria trazer para a gente poder estar conversando hoje sobre isso, porque eu acredito que, infelizmente, a mágoa e a ofensa é algo que a gente o tempo todo está ali batendo na nossa porta e, na maioria das vezes, a gente cai nessa cilada. Oi, estava olhando aqui a palavra aqui nas minhas anotações. Sempre tem uma anotação da gente, né? Em algum lugar na palavra. E eu estava pensando sobre isso, Aline, que às vezes a gente tem um outro lado nosso também, né? Que a gente não aceita a repreensão do nosso irmão, de alguém que está sendo levantado pelo Senhor ali na nossa vida para olhar algo na nossa vida que a gente não está conseguindo enxergar por conta da nossa carnalidade, por conta desse pecado da nossa natureza, né? E eu fiquei pensando sobre nós também, como responsáveis por outras pessoas, muitas vezes a gente acaba não trazendo nada também para outra pessoa, porque, de fato, no fundo, é porque a gente não quer ser repreendido e a gente também vai pisando em ovos para a gente repreender outra pessoa. E a gente não entende que não é nós, porque a gente também, quando a gente tem esse pensamento, a gente vai pensando que é nós, por conta desse orgulho, né? Então aí a gente vai trazendo e vai pensando que somos nós, e aí a gente vai pisando em ovos também da forma que a gente vai trazer, né? É óbvio que a gente também tem que ter um olhar e um cuidado de uma forma que a gente vai trazer para as pessoas, né? Mas no fundo, muitas vezes a gente não traz porque a gente também quer se defender, né? A gente também quer se proteger, porque a gente também quer encontrar alguém
que também Preservar, tem... né? A gente quer se Exatamente. preservar A o gente tempo quer se todo. preservar. Então, aí, às vezes, a gente está tendo um olhar para o irmão ali, para trazer para ele as coisas, mas muitas vezes a gente rejeita esse próprio olhar, porque a gente também quer ser preservado, a gente quer ser mimado pelo Senhor. E o Senhor, Ele não nos mima, né? O Senhor, Ele é esse da palavra. Se Ele é nosso Pai, Ele nos corrige. E eu estava olhando também algumas anotações. Às vezes a gente entende aqui, Ele está trazendo para os filhos, né? Ele não está trazendo para pessoas que não conhecem o Senhor. Ele está trazendo para aquele que já entende que é filho do Senhor, né? E esse filho, quando rejeita o Senhor nessas repreensões, a gente está se tornando bastardo, não é nem um filho órfão, né? A gente está negando esse pai que a gente já entendeu que ele nos adotou, né? Como filho, né? Então, fiquei pensando muito nisso, assim, sabe, Aline? E é muito sério isso, porque a gente faz muito isso, né? A gente vai escolhendo as pessoas, né? Com quem a gente vai caminhando, né? A gente não vai olhando o Senhor, né? Em cada vida que Deus está levantando para nós, né? Amém. É interessante a gente pensar que todas as coisas em Deus, elas obedecem um processo, né? Por isso que a gente precisa compreender os processos para que aquilo venha a ser executado de uma maneira plena na nossa vida, né? Porque senão a gente começa a abortar os processos da nossa vida e por isso que a gente não desenvolve, não amadurece em Deus, né? A gente fica passando por vários e vários processos que, por não entender o que está acontecendo, a gente aborta, né? E essa questão da disciplina que tu trouxe, ela também tem um processo. Primeiro a gente tem que entender que ela só chega para filhos. Então, se a gente está sendo disciplinado por Deus, isso é um ponto muito positivo, porque a gente foi encontrado pela palavra. Então, a gente agora está dentro dessa filiação. A gente agora está dentro da família da fé. Então, isso tem que ser motivo de grande alegria para a gente. Quando essa disciplina chega, essa disciplina de Deus chega para mim, me orientando, me corrigindo. Quando a palavra vem, às vezes a gente escuta uma palavra, aquela palavra ali vem nos confrontando, né? Porque tem um processo agora de lavagem, né, do nosso interior por conta do pecado. Então ela confronta a gente, mas isso é para filho. Ele diz aqui, olha, é para disciplina que vocês perseveram. Filhos, vocês não são bastardos. E agora essa disciplina, quando ela chega para a gente, ela tem um processo até ela cumprir o propósito dela, que é a gente viver a santidade de Deus. A gente viver essa nova natureza. E diz que o primeiro processo dela é que quando ela chega pra gente, não é motivo de alegria. Por isso que a gente tem que viver essas coisas consciente, irmãos. A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente. Quando chega a disciplina, a gente fica mal. Aquilo aí deixa mal a gente por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade. A gente não gosta de ser exposto, a gente não gosta de errar. Aquilo mexe com a gente no nosso interior ali. Aquilo ali deixa a gente mal, deixa a gente triste. Só que diz que depois, mais tarde, porém, essa palavra eu gosto quando ela está na Bíblia, assim, diz, porém. Então diz, olha, vai viver uma tristeza agora, porém, depois disso, depois de tu viver esse processo, então também não é negar o processo, Aline. Não é dizer, não, tudo certo. Às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, né? E aí, tá, como é que tu ficou lá quando aquela pessoa te falou um negócio? Não, eu tudo certo. Bem tranquilo, pra mim ouvir as coisas assim, olha, zero vaidade. Às vezes a gente fala essa, né? Não, zero vaidade. Eu não tenho isso. Eu vou conversar com os caras às vezes. Não, eu recebo super bem. Feedback. Os empreendedores gostam, né? Não, eu sou assim um cara que gosta muito de receber feedback. Gosta assim, então o cara é um ET, né?
Não, a gente não gosta daquilo ali. A gente fica triste, né? Só que diz que, porém, depois dessa tristeza, então vive essa tristeza ali, essa angústia, diz que mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então essa disciplina, ela vai sendo exercitada agora dentro de nós. Tem um exercício para ser feito. Então tem que pegar ela ali e trabalhar ela agora. Tem que trabalhar isso com alguém. Tem que conversar sobre isso. Depois que isso é revelado, alguma questão nossa assim, conversa isso com alguém. Exercita isso. Trabalha isso dentro de ti. Para que esse fruto pacífico, essa paz que excede todo entendimento agora, venha a ser deixada fixa, né? Plenamente dentro de nós. Então, eu acho importante a gente entender os processos, Aline, porque senão a gente, nessa confusão que a gente está na nossa mente, ou a gente se volta contra a pessoa, ou a gente começa a ver os erros da pessoa, e aí não vive, não amadurece, né? E não participa da santidade de Deus assim, na nossa vida. A gestante tem prioridade. Eu já olho assim, ó. Agora saiu da cadeira, né? É que o pastor Tiago quer falar, mas ele me deu prioridade. Não, o que me chamou a atenção, além disso que foi trazido, é a partir do o versículo 9 e o 10, que fala sobre a correção dos nossos pais carnais mesmo, aqueles que nos geraram de forma física. E aí depois ele diz que não é para haver uma submissão muito maior a um pai espiritual, porque os nossos pais carnais, eles nos corrigiam por pouco tempo. Chega um momento em que os nossos pais, eles não nos corrigem mais. Tem aquela coisa, até os 18, ou até quando tu sai de casa. Depois já não tem mais aquela responsabilidade de te corrigir. E um pai espiritual, nosso pai espiritual é para sempre. A gente quer aquela correção, por mais que seja muito difícil, que não produza uma alegria, a gente quer porque a gente sabe que a gente precisa. E aí ali no final diz que Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Aí isso para mim assim que sela esse ensinamento sobre disciplina e correção, porque ser participante da santidade, nós já aprendemos aqui e falamos diversas vezes que a santidade é nós sermos separados, né? Então é nós aprendermos e participarmos dessa separação que já está escrito. Nós somos separados, nós somos filhos, mas só que a gente precisa entender o que essa disciplina produz em nós, né? Se submeter a esse processo que não é fácil, ele é doloroso, porque daí a gente se enxerga e é uma correção atrás da outra, parece que nunca tá bom, né? A gente sempre tem que melhorar alguma coisa, mas até esse pensamento é orgulho da nossa parte, né? E a gente quer, na verdade, é ser elogiado, quer ser enaltecido. Então, fiquei pensando assim sobre isso, sobre essa diferença da correção dos nossos pais, que tem ali um limite, um tempo, e da correção do Senhor mesmo, que é para a gente faz parte dessa separação, dessa santidade, né? Agora é contigo, pastor Tiago. Eu achei... Eles estão aqui se aiando em mim, porque eu me atravessei. Era a vez do pastor Tiago, aí eu vou perder a bênção. Tá, mas assim, no versículo 4 fala algo que complementa ali o que a Tayana está falando, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai andando na comunhão,
E a gente acha que já passou por tudo que tinha que passar e, na verdade, a gente não chegou nem numa mínima parte daquilo que Cristo passou. Porque Cristo, ele foi até o fim. E a gente está achando que por uma ou outra coisinha que a gente recebeu, a gente já deu, já está bom assim, né? Não aguento mais, não suporto mais. Mas a gente não derramou sangue uma gota sequer. E a gente acha que já fez demais. Amém. Alguém quer falar? Tô brincando. Na verdade é um testemunho, né? Porque essa palavra sempre mexeu muito comigo, porque eu sempre fui um homem muito medroso e inseguro, né? E isso se estendeu, né? Geneticamente para minha filha, né, filha? Capaz. Mas é interessante porque isso que tu traz, Edu, é muito importante a gente entender que, na verdade, é um processo de desenvolvimento que acontece com a gente. Por isso que é exercício, né? Exercício. Então, a disciplina para nós, no nosso coração, a gente tem que clamar por uma humildade para ela ser recorrente na nossa vida. Só que a nossa intenção, normalmente, é o quê? É fazer sempre o certo para não ser disciplinado, né? E aí a gente se afasta das relações. Porque a gente foge da disciplina. A gente não quer ser disciplinado. Não quer ser corrigido. Aí a gente sempre quer fazer o certo. E aí a gente é tomado pelo orgulho. E aí quando vem a disciplina no meio disso, o que acontece? A gente morre. Então era o que acontecia comigo. Eu entrava numa melancolia. Acho que só eu aqui, né? Que sou de Porto Alegre e os de Caxias não entram em melancolia, né? Teve uma vez que eu fui corrigido, que eu fui disciplinado pelo pastor. Não sei se o pastor está ouvindo, mas esse testemunho eu sempre conto, né? Está ouvindo? Né, pastor? Que eu fui disciplinado e que eu peguei o carro e eu, em vez de entrar, eu trabalhava na Casa Lara ali no Salgado Filho ali, na São Leopoldo ali. E eu pensei, agora eu vou para Galópolis. Agora eu vou. Olha o nível de maturidade. Eu peguei e digo, agora eu vou, eu não quero mais voltar para casa, porque a gente é assim. A gente precisa se conhecer, irmãos. Eu comecei a me conhecer a minha maturidade, conhecer o quão eu entrava numa melancolia, o quão eu me vitimizava depois disso. É assim que a gente é. Por isso que a gente precisa entender que no início, no primeiro momento da disciplina, não é motivo de alegria. Se a gente estiver se alegrando com aquilo, tem que cuidar, porque daqui a pouco a gente está dissimulando. Tem que gerar uma tristeza no nosso coração. Tem que gerar uma não conformidade no nosso coração. A gente não pode se conformar com isso. E aí depois, como Edu trouxe, porém mais tarde, né, respeitando esse tempo, né, esse tempo de estar diluindo isso dentro de nós, isso a gente precisa refletir sobre isso. A gente não pode receber uma disciplina também e achar que, não, é isso aí, daqui a pouco a gente banaliza e a gente acha que está humilde e a gente não está humilde. A gente está endurecido, né? Amém, não recebe nada, não está recebendo nada. A tristeza, ela sinaliza que algo chegou ao nosso coração. Agora, a gente não pode deixar que isso também vire uma melancolia, né? Então, porque lá na frente vai ter fruto. Então, o nosso clamor, desde de manhã, né, Edu, a gente está falando. Desculpa atrapalhar a conversa do casal. Mas desde de manhã a gente está com esse clamor, né? Senhor, me dá um coração humilde, Senhor. A gente até falou, né? Fere o meu coração, né, no louvor, com uma ferida de fome, uma ferida de sede. A gente precisa clamar para um coração ensinável. O pastor trouxe de manhã. Um coração como o de uma criança não é um coração infantil, é um coração ensinável. Hoje nós temos adultos com um coração que não é ensinável, se tornando imaturos. Nós precisamos clamar por um coração ensinável, um coração como o de uma criança. Amém? Amém? Mais alguém? Amém, pessoal. Essa palavra tem tocado muito meu coração e eu estendo assim para vocês, né? Não percam mais tempo.
em ficar pensando ou ficar tentando dissimular. Não vale a pena. A gente perde um tempo precioso. E Deus tem tocado muito meu coração sobre o senso de urgência. Não perde tempo com isso, não para nisso, não para nas tuas ofensas, não para naquilo que tu fica tentando fazer por causa do teu orgulho, como o pastor Tiago trouxe agora. A gente não vai conseguir sozinho. A gente precisa da comunhão, a gente precisa entregar na comunhão, abrir o nosso coração, ser transparente naquilo que a gente está sentindo. E a gente só vai conseguir se a gente estiver inserido na comunhão. Fora disso, não tem outra opção. Tu não vai conseguir avançar sozinho. Os teus erros, eles não ficam declarados quando tu tá só tu no teu quarto, né? Eles não ficam declarados. Eles vão ficar expostos na comunhão. E eles ficam expostos para ser transformado. Não é pra gente ser enxovalhado ou algo do tipo, não é isso. O Senhor não quer isso. O Senhor nos ama. E por isso Ele proporciona esse tipo de situação, em que a gente vai ser realmente transformado, que a nossa consciência vai ser transformada. Amém? Nos colocando de pé, vai te aproximando de alguém, pra gente ter esse tempinho de oração, agradecer ao Senhor e pedir esse coração ensinável. Aleluia. Vai orando a Deus. Te coloca num lugar aí de quem está prostrado, agradecendo o Senhor e declarando: Senhor, eu preciso da Tua palavra, Pai, no meu coração. Preciso do Teu ensino no meu coração, Senhor. Preciso da Tua correção, eu preciso do Teu amor, Senhor. E eu quero continuar, Senhor, essa caminhada, entendendo que, se for preciso a gente viver, Pai, situações do qual a gente sabe que é um processo para nós de transformação, que a gente viva de novo, Senhor, entendendo que é tudo para o Senhor, é tudo para Ti, Pai. Tudo que nós temos é para Ti, Senhor. Aleluia. Vai orando a Deus enquanto a gente vai ministrando esse louvor, quando a gente vai declarando isso nessa noite. E não deixa de orar por alguém também essa noite, sabe? Não sai daqui sem te derramar, sem te entregar para a vida de alguém. E pensando em pessoas que talvez não estejam aqui fisicamente, mas que também estão sendo tocadas pela palavra. E o Senhor ainda também tem um propósito na vida de muitas pessoas. Aleluia. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou, sempre uma nova história. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti, é tudo para Ti, tudo para Ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para Ti. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de
conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo, eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai. Oh, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Aleluia. Te despede de alguém nessa noite, dá um abraço bem forte. Se tu estiver fisicamente, né? Se tu estiver online, recebe um abraço do Senhor. Tu não tá sozinho. Muito antes, pelo contrário, a gente está cada vez mais juntos e aliados em um só coração, uma só voz. É isso que a última igreja do Senhor ela representa. Graças a Deus. Amanhã a gente vai estar junto nas nossas reuniões das 9 da manhã e também das 19 horas. Ah, mas antes, eu também recebo informações aqui no meu ponto, hein? E eu fiquei sabendo que tem uma aniversariante hoje e ela está presente neste lugar. A Flor! Olha aí! Flor, vem aqui na frente. Pra gente ter um tempo de oração pela tua vida, eu queria pedir pra Lara, né? Pra Lara e pro Samuel estarem orando pela Flor. Uma adolescente que tem se desenvolvido no nosso meio. E a gente vai agradecer ao Senhor pela vida da Flor. E também, não só, né? Cantar parabéns, mas louvar o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Amém. Amém. Estende tuas mãos pra cá. Vem mais pra cá. Câmera ali. Estender as mãos aqui pra Flor. Amém. Vamos estar orando pela vida dela. Essa menina que tem se desenvolvido muito. Uma menina que ouve a voz de Deus. Eu fiquei pensando na tua vida hoje, né, Flor? Eu até mandei uma mensagem ali. Então, uma menina que ouve a voz de Deus. Deus fala contigo. Deus tem falado contigo. Então, isso é muito precioso, né? Ouvir, ver esses adolescentes que têm ouvido a voz de Deus. Vai fechando os teus olhos. Vamos estar orando pela vida dela. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu tem falado com a Tua filha, Senhor. Tu tens feito ela crescer no melhor lugar, Pai. Tu tens feito a Flor desenvolver, Senhor, diante de Ti, Senhor. Isso é a coisa mais preciosa, Pai, que pode acontecer na vida de um jovem, de um adolescente, Senhor. Vai fortalecendo a vida dela, Pai. Vai falando com ela cada vez mais, Senhor. Vai tornando ela, Senhor, essa mulher que Tu já preparou para ela ser, Senhor. Nesse dia que marca, Senhor, a chegada dela, Pai. O momento em que Tu colocou ela nesse mundo para ser essa menina que vai ainda falar muito, Senhor, daquilo que são as Tuas coisas, Pai. Vai fazendo ela desenvolver, Senhor, cada vez mais em Ti, Senhor. Esse é o nosso clamor e todos nós aqui nos colocamos agora em responsabilidade com a vida dela. Cada um que está aqui com as mãos estendidas para ela, se responsabiliza agora, Senhor, em cuidar dela, Senhor, em direcionar ela, em ser esses, Pai, que vão auxiliar ela nesse processo contigo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1, 2, 3. Oh, parabéns pra você. Oh, nessa data que muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, no eterno por mim. Que a vida lhe seja o constante sorriso. Amém. Antes da gente finalizar e ter o nosso tempo de dança, lembrando que, daqui 15 dias, galera, não é esse final de semana, no outro, nós temos o quê? Parentes, que é sempre uma noite muito especial. Amém. Vamos ter um tempo de dança? Vamos junto? Meu Deus.
Eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. E o quê? Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. E eu já deixei meu passado pra trás. Meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim. Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Sem merecer, seu amor se tornou o meu motivo pra viver. não quero mais saber De quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás. Meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim. Neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Me lembrou que estou seguro. Não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos. Eu resisto à forma do mundo. Tem de tudo pra andar contigo. Não me vejo em outro caminho. Hoje tenho o mais precioso. Eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu.